Bom, então nesse vídeo nós vamos ver como construir os gráficos de controle por variável de média e amplitude, o X e R, no Excel. Considerando o exemplo que a gente tem lá na aula, onde diz: os anéis de pistão para motores de automóveis são fabricados por um processo. Deseja-se estabelecer um controle estatístico para o diâmetro interno dos anéis. 25 amostras, cada uma de 5 observações, né, o N, foram extraídas quando o mesmo estava sob controle. Considerando os limites de especificação para os anéis, sendo 74 mais e menos 0,05 milímetros, o que a gente pode concluir sobre a estabilidade do processo? Bom, então, aqui nós temos as 25 amostras, cada amostra tem 5 observações, e para poder construir os gráficos tanto de média como de amplitude, nós precisamos de alguns passos anteriores aí. Primeiro, a gente vai ter que construir duas colunas aqui, onde é a média da amostra e a amplitude de cada amostra. Tá? Para calcular a média da amostra, que a gente chama de X, vai ser igual média, abre parênteses, e seleciona todas as observações aí da primeira amostra. Deu 74,010. Agora, para encontrar a amplitude dessa amostra, a gente utiliza a seguinte fórmula: igual, maior. A fórmula do maior, a gente precisa selecionar as 5 observações, ponto e vírgula e 1. Por que 1? Ele vai classificar o primeiro maior número da amostra. Fecha parênteses, menos. Aí a gente vai selecionar a fórmula menor. Menor também no mesmo formato. Seleciona 5 observações, ponto e vírgula e o primeiro, que ele vai dar o primeiro menor valor aí da amostra. Fez isso, dá um Enter. Então aqui eu tenho a amplitude dessa amostra e a média dessa amostra. Para calcular para as outras, a gente vai pegar, selecionar as duas células, vai no maisinho e arrasta lá até a 25ª amostra. Então, calculamos a média de cada amostra e a amplitude. Bom, para calcular os limites de controle, tanto da média como da amplitude, a gente precisa calcular a média das médias, aqui, né? Então, para calcular aqui os limites com as fórmulas, a gente precisa o MX, que é a média das médias das amostras, e o MA, que é a média das amplitudes das amostras, né? Então, aqui, a média, vou até mudar aqui o nome, média das médias dos X e a média das amplitudes, que a gente chama de R, a gente vai calcular, pode ser calculado de duas formas, ou você fazendo aqui o somatório, então primeiro um somatório de todos os X e de todos os R, depois divide esse somatório pelo número da amostra, ou a gente já pode fazer aqui direto, o MX, né, essa média, tanto da média como da amplitude. Para fazer direto, a gente vai utilizar a seguinte fórmula: igual, média, abre parênteses e seleciona toda a coluna aqui da média, só os números, fecha parênteses. Da média das amplitudes vai ser bem semelhante, igual, média, abre parênteses e seleciona daí a coluna das amplitudes. E aí aqui já encontrou. Poderia fazer pelo somatório e dividir por 25 aí também. Vai encontrar da mesma forma essa média. Mas aqui já é um pouco mais rápido. Bom, a gente então já tem a média das médias e a média das amplitudes. Para calcular tanto o limite superior de controle, o limite médio, né, e o limite inferior, a gente precisa, além desses valores, essas constantes A2, e para o limite de controle de amplitude, a gente precisa o D4 e o D3.
que são esses A2, D4 e D3? São constantes que já estão prontas e a gente utiliza elas baseada no tamanho da nossa amostra. Nesse caso, tem essa tabelinha aqui que eu só fiz só tem um pedaço aqui dela, mas ela está no Moodle em anexo, ela inteira. A gente utiliza esse N aqui. Esse N é o tamanho da amostra. Então, perceba, tem 2, 3, 4, 5, até aqui nesse exemplo eu tenho até 10, mas tem mais aí lá em anexo no Moodle. Bom, a nossa amostra a gente sabe que são 5 observações, então a nossa amostra é tamanho 5. Então, a gente vai na linha do 5 e vai procurar a coluna referente à constante que a gente precisa. Então, primeiro aqui é A2, 0,577. Aí vamos lá na coluna D3. D3 é 0. E o D4, 2,114. Se fosse uma amostra com 10 unidades, a gente ia na última linha e ia procurando a coluna referente à constante que a gente precisa. Bom, então, aqui a gente já tem os valores das constantes. Dado que a gente tem os valores das constantes e a média das médias, as médias das amplitudes, a gente calcula, então, aqui embaixo, tanto para o gráfico de média como para o gráfico de amplitude, os limites de controle que vão no gráfico. O limite central, ou o limite médio, que a gente chama, ele vai ser igual à média, se é do x é a média das médias, se é do r a média das amplitudes. Então, primeiro, o limite central vai ser média das médias. O limite superior do gráfico das médias vai ser média das médias mais A2 vezes média das amplitudes. Então, para colocar a fórmula vai ser igual média das médias mais, abre parênteses, A2, aqui a gente pode digitar então 0,577, que é o nosso A2, multiplicado pela média das amplitudes, essa daqui, e fechou. Para o limite inferior vai ser igual média das médias, conforme aqui é a nossa fórmula, média das médias, menos, abre parênteses, o A2, que é o 0,577, vezes, e a gente clica em cima da média das amplitudes aqui. Dá um OK. Bom, aqui a gente já tem os limites, então, para o primeiro gráfico. Agora, calculando os limites para o gráfico de R. Limite central, então, né, o limite médio vai ser a média das amplitudes. Limite superior da amplitude vai ser igual, aqui, D4 multiplicado pela média das amplitudes. O nosso D4 é 2,114. Então, 2,114 multiplicado pela média das amplitudes. Limite inferior igual D3 multiplicado pela média das amplitudes. O nosso D3 é 0. 0 multiplicado por qualquer valor aí vai dar 0. Então, só deixamos 0. Se não, multiplicava pela média das amplitudes. Né? Então, aqui a gente já tem os limites. Mas agora como que a gente gera o gráfico? Se a gente só ter esses valores aqui, isso gera somente um ponto no gráfico. A gente precisa lançar aquela linha de controle no gráfico. Para gerar aquela linha no gráfico, então a gente precisa criar outras colunas aqui ao lado. Ou seja, para cada pontinho da amostra que vai lá no gráfico, né, tanto da média como da amplitude, a gente precisa de um pontinho tanto do limite superior, inferior e do limite central da média. E aí, um pontinho do lado de cada pontinho, ele vai gerando a linha lá no gráfico. Então, o que a gente faz? Somente copia e cola esses valores iguais para toda essa coluna aqui. Né? Então, o limite central é 74,001.
Então, a gente vai colocar lá o limite da mediano, né? 74,001. O limite inferior da média vai ser 73,988. Então, 73,988. Limite superior, 74,014. 74,014. Aqui é feito, né, digitado os valores, tem que digitar porque se você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V lá de baixo, quando você for arrastar aqui, ele vai dar erro. Então, copiou os valores, a gente vai, seleciona os 3 e arrasta até lá embaixo. Então, percebo que todos os pontos para cada amostra é o mesmo limite superior de controle. Isso é somente para poder gerar a linha no gráfico, tá? Pro gráfico de R, a gente também vai criar a coluna do limite superior, do limite inferior e do limite central. Então, o limite inferior é 0, limite central 0,023. Então, o limite inferior 0, 0,023 a média, e o superior 0,048. Então, digitou, selecionou os 3, arrasta até lá embaixo. Bom, agora a gente já consegue, então, construir os gráficos, tá? Então, para o gráfico de variável, a gente sempre constrói 2 gráficos. Um gráfico que analisa a centralização dessa amostra, ou seja, um valor médio da amostra, e um gráfico que analisa a variabilidade dentro da amostra, que nesse caso a gente tem a amplitude, mas poderia ser, por exemplo, um desvio padrão também. Bom, para construir o gráfico de média, a gente vai selecionar a média das amostras, que é o X, e os 3 limites de controle para X. Selecionou essas 4 colunas, a gente vai inserir gráfico de linha, e aí pega esse primeirinho aqui mesmo. Pegou esse primeiro gráfico aqui, ele está pronto. Claro que a gente aí pode modificar aqui em cima no design, né, do gráfico, mas isso é opcional. Então, eu vou colocar aqui no título, gráfico de média. Tá pronto aqui o nosso gráfico de média, tá? Agora, para construir o gráfico de amplitude, é bem semelhante. A gente pega a coluna da amplitude e pega as 3 colunas dos limites, que é para amplitude. Vai inserir do mesmo modo, selecionamos o primeiro. Aqui no design a gente seleciona o modelinho que a gente acha mais bonitinho aí. Vai dar opção de cada um. E aqui no título, a gente coloca gráfico de amplitude. Então, nesse caso, a gente já tem pronto tanto o gráfico de média como o gráfico de amplitude. Para avaliar agora a estabilidade do processo, a gente precisa analisar os 2 gráficos. Aí vocês podem utilizar aquele quadro que está na aula sobre os pontos que geram anormalidades no processo ou que representam alguma causa especial. Mas nesse caso, se a gente for observar, a gente tem todos os pontos dentro dos limites de controle, correto? E esses pontos, esses valores estão de forma aleatória ao redor da linha aqui central, tanto para média como
para amplitude, né? Nesse caso, a gente tem também de forma aleatória, tanto para cima como para baixo, de valores oscilando aí em relação à média. Isso representa o quê? Se a gente tem essas oscilações, essas pequenas oscilações que representam, né, de forma aleatória dentro dos limites de controle, isso significa que a gente tem causas comuns atuando nesse processo. São causas comuns que geram uma variabilidade aceitável dentro do processo. Se tivesse pontos fora desses limites do controle, ou se esses pontos aqui dentro não estivessem de forma aleatória, conforme vocês podem ver lá na aula, só os exemplos de quando não é de forma aleatória, por exemplo, tendência ou deslocamento de baixo para cima, de cima para baixo, isso indicaria que o nosso processo tem causas especiais atuando nele. Então, a gente tem um processo instável ou um processo fora de controle, né? E aí, por isso, deve ser verificado e controlado esse processo. Mas esse vídeo foi só para exemplificar para vocês aí como construir esses gráficos de controle por variável no Excel.